E afinal de contas, o que seria então os arquétipos? Hoje a gente tem ouvido, né, muito falar sobre os arquétipos aí pela internet afora. Nós temos os arquétipos de marca, nós temos tantos outros elementos que são titulados como arquétipos, que não deixam de ser, mas eles falam de algo que está muito na superfície e não demonstram, não deixam transparecer o real poder dessa força que habita em nós, enquanto seres humanos. Então, Jung, ele nos trouxe uma concepção sobre os arquétipos. Ele não foi o primeiro a falar, mas ele foi quem realmente trouxe um pouco mais de estrutura sobre essa força e trouxe ela um pouco mais próximo aqui da gente, para que a gente pudesse então realmente fazer o uso dessa força, né? Então, é, os arquétipos, a gente pode pensar, vou tecendo aqui essas ideias com vocês, a gente pode pensar que eles são algo, né, uma força que transcende a nossa pessoalidade, que transcende nós seres humanos assim como nós somos. Ele nos permite ir além, né? Ele nos conecta com algo além que é muito maior, né, do que nós somos enquanto indivíduos, enquanto individualidades. Os arquétipos, eles são como padrões universais. Eles são como uma força viva que sempre esteve aí e foi acumulando o conteúdo psíquico da humanidade ao longo de todos esses milênios que nós caminhamos aqui sobre a Terra, dentro dessa nossa condição humana. E eles estão depositados em um lugar muito específico, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é um grande legado que o Jung também nos traz. Ele não é o primeiro a falar, mas é, mais uma vez, né, quem trouxe uma estrutura que permite com que a gente conheça um pouco mais e entenda a força que aquele conteúdo possui. Então, o inconsciente coletivo, ele é tudo aquilo que nos conecta enquanto seres humanos, essa força energética, né, que nos conecta e que vai tendo vida, vai tendo forma, vai tendo estrutura, né, e vai moldando a nossa constituição enquanto seres humanos, enquanto habitantes aqui dessa dimensão. Então, o inconsciente coletivo, ele é algo ainda muito misterioso, ainda muito profundo, mas ele é um grande depositário da nossa potencialidade enquanto seres humanos. E os arquétipos, a gente pode entendê-los como se eles fossem a estrutura óssea dessa nossa psique, né? Eles dão um pouco de forma, de formato, de estrutura e sustentação para o nosso psiquismo, que é algo tão volátil, que é algo tão permeável, tão profundo e desconhecido. Então, essa força arquetípica, ela vai se manifestando através das experiências que a gente vai vivendo, através daquilo que desperta a nossa criatividade. Então, essa é uma conversa que eu estou tendo com vocês, muito introdutória, muito para a gente saber arranhar um pouquinho mais a fundo, né, essa superfície dos arquétipos. Então, o arquétipo, ele é algo que em si mesmo, ele é inobservável, pode-se dizer.
a gente não consegue observá-los, nem, obviamente, a olhos nus, e muito menos com a nossa consciência, muito menos com a nossa parcela consciente. Mas ele é dotado de uma força tão incrível e poderosa que ele gera efeitos que sim são possíveis de ser observados, medidos, né? Eles sim podem ser é, transparentes aos nossos olhos, mas o arquétipo em si, não. Mas a sua manifestação aqui no nosso campo consciente, sim. Então, eles estão a todo momento moldando o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, nos conectando com uma experiência humana que ela é universal, ou seja, o arquétipo ele tem esse poder de nos conectar a algo muito maior, algo muito mais superior. Então, dentro desse arcabouço dos arquétipos, habita aquilo que a gente entende e sente, percebe como algo além, né? Que nos conecta a algo além, que nos conecta com essa força, essa voz, esse chamado, esse movimento de vida que ressoa lá do nosso interior. Então, por exemplo, um arquétipo que hoje ele é muito utilizado, né? Muito falado, como o arquétipo do herói, né? Então, nós temos ali uma força que é moldada, né, por circunstâncias, por modos de se comportar, pela narrativa, né, que é colocada, e a gente tem um símbolo que é esse herói, né? E o que esse herói, todo tempo que ele está fazendo? Ele está superando as suas dificuldades. Por exemplo, nós temos o arquétipo da grande mãe, que o que ela nos traz enquanto figura materna é justamente a proteção e a nutrição. Então, ao passo que a gente se conecta com essas forças, como eu falei, no âmbito arquetípico do seu modo mais puro, elas não são visíveis. Mas através dos seus símbolos, por exemplo, como eu usei aqui, como o arquétipo do herói, o arquétipo da grande mãe, nós podemos sintonizar com essas forças e elas passam a moldar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ação. E a gente passa a entrar em ressonância com esse conteúdo anímico, com esse conteúdo psíquico que está dentro desse inconsciente coletivo, ou seja, não é simplesmente o que eu acho que é a jornada do herói, mas muito o que todo esse inconsciente já veio produzindo e introjetando esse conteúdo e essa forma de pensar que vai sendo decodificada como o herói, como a grande mãe, né? São só 2 exemplos aqui para a gente poder entender. Então, como eu já disse, os arquétipos eles se comunicam com a nossa consciência através dos símbolos. Então, isso aqui é muito importante a gente entender, porque quando a gente fala, o arquétipo do herói, o arquétipo da grande mãe, é até um vício mesmo na nossa fala, porque na verdade são símbolos, né? São símbolos, símbolos do herói, os símbolos da grande mãe, e que na verdade é isso que nos permite que sejam tangíveis, né? Que sejam decodificados. Então, por meio desses símbolos, a gente pode ser apontado e direcionado para esse grande mistério que habita os arquétipos. Eles são como essa porta que se abre. Então hoje, né, a gente está também muito, por exemplo, muito conectado com os arquétipos de marca, que não são arquétipos junguianos, como muitas pessoas dizem, mas é claro que quem os categorizou utilizou a psicologia analítica como base
e chegou a essa estrutura que realmente é uma estrutura interessante, mas ela é muito focada nos símbolos, né? Ela é muito focada em objetos, em cores, em cheiros, texturas, que permite que a gente se conecte a esse arquétipo, né? Então, não é de todo errado, é claro que é uma maneira importante de se conectar, mas a gente sabe que são apenas símbolos, imagens, né? Que aí existe algo muito maior, de uma força muito mais poderosas. Então, há outras maneiras com as quais a gente pode se conectar com essas forças arquetípicas que eu considero que são muito mais potentes do ponto de vista do nosso psiquismo, que realmente atua diretamente, liberando o conteúdo psíquico, liberando as nossas emoções e toda a nossa constituição, para que a gente possa evoluir, crescer, amadurecer, porque essa que é a função principal dos arquétipos, é realmente quando a gente toca essa força arquetípica ou somos tocados e tocadas por ela, é chegado o momento de crescer, de evoluir, de ir além. É um convite mesmo que a própria vida nos faz. Então, até porque não chegamos perto dele a todo momento, né? Então, por exemplo, quando temos sonhos, os arquétipos se manifestam muito em sonhos e depois em outros vídeos eu posso explicar para vocês como que a gente identifica essas forças arquetípicas nos nossos sonhos, o que elas significam, o que elas estão evocando de nós. Os mitos, obviamente, né? Desde aqueles que a gente aprende na escola, não por acaso, embora a gente não aprenda com a devida profundidade, mas quando a gente estuda filosofia, nós estamos sempre em conexão com muitos mitos e, e na verdade, comungar dessas imagens, desses símbolos, é muito interessante, né? É muito importante, porque principalmente os mitos ali dos semideuses, dos deuses, eles estão simplesmente mostrando pra gente como que a gente pode ir além. Assim como eles fizeram, nós também podemos fazer. Assim como eles viveram, nós também podemos viver determinadas circunstâncias. E esses mitos, esses sonhos, eles estão ali repousando nesse arcabouço do inconsciente coletivo. Né? Isso tudo que vem sendo construído, por exemplo, quando a gente olha a história de Alexandre o Grande, toda, né, essa força que ele tem, essa história, há quanto tempo ela permeia o inconsciente da humanidade? Né? Há quanto tempo uma Bela Adormecida, como eu vou falar aqui agora dos contos de fada, está permeando o inconsciente coletivo da humanidade e cada vez que essa história é contada, cada vez que ela é ilustrada, cada vez que nós chegamos perto dos seus símbolos e das suas imagens, a gente alimenta esse arcabouço desse inconsciente coletivo e essa história fica mais forte, fica mais potente. Ela pode até ir se metamorfoseando, né? Para realmente passar a ser uma ferramenta. Então, símbolos, sonhos, mitos e até rituais mesmo que a gente faz em comunhão com a divindade, seja qual for a sua manifestação. E, obviamente, a arte, né? A música, a dança, a pintura e tantas milhões de possibilidades de expressões artísticas são ferramentas ou são campos férteis que permitem que esses símbolos floresçam e a gente se aproxime dessa força arquetípica. Esses símbolos, essas imagens, elas querem nos trazer um direcionamento para a nossa vida. Então, quando a gente
vai fazer um ritual, uma oração, acender uma vela, vamos imaginar, né? Algo tão simples. O que a gente pode estar pedindo é direcionamento para a nossa vida. Então a gente está tocando uma força arquetípica e está comungando dessa imagem que ela nos traz. Então, compreender e integrar esses símbolos dentro de nós é crucial para o nosso processo que o Jung chamou de individuação e que na verdade nada mais é que a gente consiga ser quem a gente veio para ser aqui nessa existência, nesse plano. Quando a gente tem essa possibilidade de nos tornarmos muito, muito próximos da nossa programação original. Então, os arquétipos eles estão aí para nos lembrar a rota desse mapa, né? Já que a gente encarna e por uma benevolência divina a gente passa por tantos processos de esquecimento, não é mesmo? E os arquétipos eles vão nos direcionando, eles vão nos aproximando, nos sinalizando os caminhos pelos quais a gente está programado a passar e que muitas vezes pelas nossas circunstâncias da vida a gente se afasta desses caminhos, né? Eles nos guiam em direção a essa totalidade. Né? Ele nos permite que a gente tenha uma relação mais saudável com a nossa vida, com as nossas escolhas. Então, é muito importante, né, a gente falar desse tema que para mim, assim, brilha os meus olhos e tem sido, assim, algo que eu tenho estudado com mais profundidade e algo que eu vou falar aqui cada vez mais no nosso canal. Porque esse processo da individuação que o Jung tanto fala, que é simplesmente você se tornar quem você é, de maneira inteira, de maneira autêntica, ele é algo cada vez mais necessário mesmo nessa nossa atual conjuntura, porque aí para trás os nossos antepassados viveram muito sem tocar nesse lugar. Embora as forças arquetípicas, os símbolos, eram muito mais assim vivos, né, e automanifestos em outros momentos da nossa existência, mas hoje a gente sabe que está tudo tão disponível, né, mas basta que a gente tenha a informação correta. Então, essa individuação, esse processo, ele é muito necessário mesmo. E os arquétipos estão aí, né, para permitir que essa individuação aconteça. Então, o que eu posso dizer também um pouco mais sobre essa questão da individuação, para que a gente saiba, né, que ela é uma meta última, uma meta final, porque sabe-se lá quando realmente estaremos individuados, né, estaremos realmente amalgamados com a nosso projeto, né, nosso projeto original, né? Mas mais importante do que esse resultado é justamente a gente entender esse caminho pelos quais a nossa vida vai passando, esses caminhos pelos quais a gente faz escolhas, deixa uma escolha por um lado e escolhe por outro caminho. E se você nesse momento, tá nesse momento de encruzilhada, né? Está para decidir, está para por qual caminho seguir, há um caminho, né? Há um caminho que realmente vai potencializar o seu processo de plenitude enquanto ser humano. Há de fato um caminho onde é mais fácil trilhar, porque simplesmente é o correto a ser trilhado.
E existem as forças que estão aí, né? Estão aí disponíveis para ser acessadas e para indicar esse caminho para você. Então esse é um primeiro vídeo muito introdutório, mas que se arvora, né? Que se destina a ajudar você a refletir que existe aí algo um tanto maior, que existem forças que a gente precisa se esmerar para acessar, para permitir que elas cresçam nas nossas vidas, para que a gente simplesmente, né, como se fosse tão simples, mas que a gente simplesmente possa viver a vida que viemos, né, programados para viver em sua mais alta potência. Muito obrigada pela escuta e até breve.